Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando reinício aos nossos estudos aqui da Mivale, né, dando sequência ao estudo do livro No Mundo Maior. Né? Depois do recesso de fim de ano que a gente teve, agora no mês de fevereiro a gente está retornando os nossos estudos. E a gente vai dar seguimento na segunda parte agora do livro No Mundo Maior, né? Tem 20 capítulos, nós estamos entrando aqui na segunda metade do livro. E o tema dessa noite, desse capítulo, que é o capítulo 11 o tema é sexo. Né? Então, eu vou fazer uma pequena apresentação rápida aqui do capítulo, e, como de costume, depois a gente bate um papo, conversa um pouquinho a respeito do capítulo estudado na noite. Né? Então, nesse capítulo, André Luiz ele acompanha Calderaro a um centro de estudos de socorro às ideias e empreendimentos dos militantes nas oficinas de amparo espiritual. Esse grupo, eles se reúnem semanalmente para ouvir mensagens, né, autorizadas no tocante aos interesses do Ministério do Auxílio aos Homens. E nessa noite em questão, o tema da reunião era o sexo, né? As questões sobre o sexo. Eu acho interessante já aqui nesse início, né, que a gente vê que é um grupo que se reúne semanalmente para receber instruções e tal. Então, o que a gente observa? Né? O plano espiritual também é muito parecido aqui com o nosso plano. Né? As pessoas ali, os trabalhadores, eles estão em constante aprendizado, em constante aprimoramento. Né? Eles não são seres perfeitos que tudo sabem. Né? Eles também, como nós aqui na Terra, né, também se encontram em processo de constante aperfeiçoamento, de constante aprimoramento, para que possamos realizar os nossos trabalhos, né, de cada vez de uma forma melhor. Né? Então, eu acho bem interessante isso, né? Porque às vezes muita gente, às vezes a gente deixa de fazer um trabalho achando que a gente não está à altura, que não está preparado, né? E a gente vê que até no plano espiritual também as pessoas vão estudando, vão aprendendo, vão trabalhando, e durante o próprio exercício do trabalho, né, esse aprendizado vai vindo, sempre sob o amparo, né, dos nossos irmãos maiores, da espiritualidade superior. Né? Mas o fato da gente não ser ainda seres, né, de estarmos longe ainda de sermos seres perfeitos, isso não nos impossibilita nem nos descredencia para que a gente trabalhe. Né? Então, o trabalho ele é um dos componentes importantes do nosso processo de aprendizado, da nossa caminhada. Né? Então, eu achei bem interessante isso, que ele coloca isso de uma forma bem, bem clara aqui. Aí, no discurso da noite, né, o explanador, ele coloca alguns temas aí que são importantes aí para a gente conversar um pouquinho a respeito deles. Né? Então, aqui ele diz, no exame da loucura, entre as individualidades encarnadas e desencarnadas, o desequilíbrio da conduta sexual é um dos fatores mais decisivos. Então, a gente vê aqui, né, que a importância que ele está dando, né, à conduta, né, à conduta desse potencial sexual, né, que a gente tem. Né? Então, ele coloca aqui como um dos principais fatores de desequilíbrio, né, psíquico. Né? Então, ele coloca as questões do sexo não se limitam a meros fatores fisiológicos dos órgãos genitais masculino e feminino, mas sim a forças procriadoras dominantes do nosso psiquismo. Então, isso é uma coisa que vai muito além da simples fisiologia sexual, do ato sexual em si. Né? Como ele coloca aqui, são forças procriadoras dominantes do nosso psiquismo. Então, a questão sexual, ela vai muito além, né, dessa questão meramente
orgânica, né? Essa questão de sexo, de reprodução. Ela tem um fator decisivo no nosso próprio psiquismo, né? Ela tem uma influência, uma ação muito grande no nosso próprio psiquismo. O cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas, né? Exatamente por esse motivo, né? Por esse desconhecimento que essas questões no campo do sexo influenciam no nosso próprio psiquismo. Aí ele vai depois coloca algumas questões interessantes, né? A questão do masculino, do feminino. Então ele coloca assim: a questão da feminilidade e da masculinidade vai além das questões orgânicas, vai muito além naquilo que concerne as características do próprio ser humano, como a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor. Através da vivenciação de todas essas características mais comuns a uma ou outra natureza, chegaremos ao supremo equilíbrio de Deus. Então, o que é interessante aqui? Que a gente sabe que a personalidade masculina e feminina tem, de uma forma geral, características próprias de cada um, né? Mas a gente sabe que o espírito não tem sexo, né? A gente pode encarnar tanto o homem como mulher, mas a gente sabe que os caracteres psicológicos masculinos e femininos são diferentes, né? O homem é mais impetuoso, é mais ativo, né? Até mais violento. A mulher é mais intuitiva, mais serena, mais... Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente vai ter que vivenciar todos esses tipos de vivência, né? Do poder, da delicadeza, da humildade, da fortaleza, né? Então, isso tudo são vivenciações que a gente vai ter, né? Experimentando, como homem ou como mulher, né? Se a gente, por exemplo, só encarnasse como homem, né? E tendo somente esse tipo de característica masculina, né? A gente nunca experimentaria um monte de emoções e um monte não desenvolveria um monte de qualidades que são mais próprias do feminino, né? Do gênero feminino. Então, é necessário a gente vivenciar todos esses tipos de experiência, de vivenciação, de sentimento, como ele diz aqui, para chegarmos ao supremo equilíbrio de Deus, né? Que desde até as religiões orientais vem falando do yin, do yang, né? A vivenciação das várias faces das características humanas, de uma forma geral, né? Que são inerentes ao masculino e ao feminino, né? Então, a exteriorização do instinto, né, a potencialidade sexual, é que será transmutada no estado de sublimação dos sentimentos, como crisálida dos sentimentos mais nobres do ser, através dos milênios de transformação. Isso a gente viu bem quando a gente estudou o Evolução em Dois Mundos, né, que ele fala, ele toca nesse tema também, dizendo o seguinte, que essa potencialidade sexual mais animal que a gente tem, ela não vai ser extinta, né? A gente sabe que os espíritos superiores já não têm mais essa vivência sexual, né? Os espíritos já estão num plano evolutivo maior, mas isso não é tolhido deles. Isso passa por uma transformação, né, como ele coloca, uma sublimação dessa potencialidade, né, que a gente ainda tem na nossa atividade, na nossa função sexual, né, como ele coloca. O potencial sexual será transmutado no estado de sublimação dos sentimentos, né, como uma crisálida, ou seja, um embrião dos sentimentos mais nobres, ou seja, vai haver uma transformação dessa potencialidade que a gente tem nesse campo, né? O êxtase do santo foi mero impulso, como o diamante foi lapidado, né? Então, aqui ele coloca essa questão.
Outra questão que eu achei interessante também nesse capítulo, ele coloca o seguinte: não solucionaremos tão complexo problema referente aos desequilíbrios sexuais simplesmente à força de intervenção médica. Embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. É aquilo que também a gente já discutiu várias vezes com Evolução em Dois Mundos e várias outras obras de André Luiz, né? Da questão espiritual. Né? Se a gente considerar só a matéria, só o corpo físico, a gente vai sempre vai esbarrar nessa limitação, né? Que a matéria, né, ela está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas. Se a gente quiser colocar todas as explicações, tudo no campo, na explicação, somente no campo da matéria, né, por isso que a gente tem tanta dificuldade ainda de compreender um grande número de doenças, de problemas psicológicos, se a gente levar só em conta o nosso corpo físico, achar que o nosso cérebro, a química do nosso cérebro, é responsável por tudo, né? Que não há um espírito que está por trás disso regendo, um espírito, um perispírito que está como origem de todas essas causas, né? Então, é aquilo que a gente já falou outras vezes aqui, várias vezes aqui, né? Que o princípio inteligente, que é o espírito, ele é o princípio agregador da matéria. Tudo que é matéria que está agregado em torno de nós, está agregado em torno desse princípio inteligente, imaterial, que é o espírito. Inclusive o nosso próprio perispírito, que também é matéria, né? É matéria sutil, que vibra numa outra dimensão, mas também é matéria, né? Então, enquanto a gente considerar somente é, a questão da matéria, a gente vai ainda esbarrar numa série de dificuldades, não só de tratamento, como de compreensão. Apesar de, como ele disse, né, a medicina, ela atenua, é, vamos dizer assim, ela trata uma quantidade enorme ainda de problemas e alivia, né, muitas dores. Mas se a gente não considerar essa questão espiritual, a gente nunca vai chegar realmente no âmago da questão, né? É, outro tema interessante que ele traz também no capítulo, que eu achei, é o seguinte: ele diz o seguinte: erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta fugir às aberrações e aos excessos. Então, assim, o que eu entendi aqui, ele quis dizer que a sexualidade de cada um é de cada um, né? E varia muito, né? Desde que aquilo não entre no campo da aberração e do excesso. Então, as manifestações é, é, sexuais de cada um e tal são variadas, né? Se aquilo estiver dentro da lei de amor, da lei em que foge a qualquer tipo de aberração, de excesso, né? Está dentro das leis ainda, das leis divinas, né? Então, eu acho interessante isso da gente tentar compreender até os outros, né? Que são diferentes da gente, né? Pode. Até a própria questão da homossexualidade, da gente tentar entender isso de uma forma mais fraterna, mais numa questão mais ampla, né? Então, achei bem interessante esse aspecto, né? Que dentro do campo do amor, né, quando foge às aberrações aos excessos, né, tudo ainda está dentro de uma programação aí divina. E, por último aqui, eu achei um outro ponto interessante, que é o seguinte: no final da reunião, um dos participantes ele faz um questionamento lá ao orientador, né, que estava fazendo a,
a palestra da noite, né? Então, ele leva o seguinte ponto. Um dos presentes à reunião levanta a questão referente aos princípios freudianos, que quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Aí o benfeitor ele responde, né? Ele pondera que a psicologia analítica de Freud e seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo certos enigmas do psiquismo humano. Falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Isso a gente tá, ele coloca aqui, mas a gente está vendo toda essa obra do André Luiz que a gente está estudando, todos os outros livros que a gente já estudou, no Evolução em Dois Mundos e todos os outros, que essa questão da reencarnação é a grande chave para a gente entender a maioria dessas questões, desses problemas, desses sofrimentos, desses dramas, né, humanos, né, que às vezes se arrastam aí por várias encarnações de um determinado grupo de espíritos, né? Então a gente sabe que a reencarnação é a grande chave para a gente compreender até a própria justiça divina, né? Se a gente encarar a vida por uma vivência, por uma encarnação, né? A gente até questionaria até Deus, né? A própria justiça divina. Que justiça haveria, né? Num mundo que você tem uma vida e um nasce aleijado, todo cheio de problemas, o outro sem problema nenhum. Então, a grande chave para todas essas questões, né? Não só psicológicas, como todos esses dramas, essas situações que a gente observa, como a gente está vendo nessas obras todas, é a questão a grande chave para entender isso é a reencarnação, né? Então, esse basicamente são os pontos assim principais que eu quis destacar, né, para o nosso bate-papo aqui. E até a gente tem psicólogo aqui também e tal, de repente pode até abordar um pouquinho esses temas aí, né, psiquiatra também, não sei se o Eduardo está aí, e a gente tem psicólogos também no grupo aí que, de repente, pode falar um pouquinho, abordar um pouquinho melhor esse tema, mais até do que a gente, né? Aí vamos deixar aberto aí para quem quiser comentar alguma coisa, quiser acrescentar, né? Fiquem à vontade. Bom, o pessoal está meio tímido, então eu vou falar. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu acho que esse tema da sexualidade ele é tão importante, né? Porque você observa que André Luiz toca nesse tema, acho que em quase todas as obras, né? E tem até uma obra dedicada a isso, né? Que é Sexo e Destino. E talvez até por uma experiência própria, né? Problemas relacionados ao sexo do próprio André na última reencarnação e o aprendizado que ele teve em relação a isso e a experiência que ele nos traz, né? Do testemunho das consequências gravíssimas que envolve, né, a sexualidade de uma forma, né, com desvios ou desvairada, como utiliza aqui o termo na obra, e no abuso, no excesso, na falta de responsabilidade, na falta de continência, né, de controle sobre esse instinto. E aí ele mostra para a gente as consequências gravíssimas que traz na própria encarnação, na, na pós-morte física, né? No plano espiritual depois, na erraticidade, e nas próximas reencarnações. Então, tamanha preocupação que ele tem de trazer isso para a gente, né? O Emmanuel também tem uma obra, grafada também por Chico, né? Que faz Vida e Sexo, né? O Sexo e Vida, que também é uma obra toda dedicada a esse tema. E os grandes problemas que nós temos de perturbações da sexualidade aqui na Terra, né? No mundo, e a gente vê isso hoje, né? Hoje o negócio está
absolutamente descontrolado, né? Descontrolado. E as consequências que isso está trazendo para as pessoas individualmente e para a sociedade, de uma forma geral. Então, eu achei muito legal quando a André aborda a questão de que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, mostrando que a sede do sexo, na realidade, ele não está exclusivamente nos órgãos genitais, né? E nem no centro genésico, mas está muito ligado à psique, né? Isso mostra os distúrbios que estão relacionados à sexualidade descontrolada, levando à loucura, a comprometimentos entre as almas e espíritos, causa dos graves processos obsessivos. Então, assim, é muito. São grandes alertas e muito educador, né? Para a nossa reflexão, né? Para nossa reflexão. A necessidade que a André coloca aqui de a gente controlar esses instintos, domar, né? Esses instintos, de muitas vezes a gente se perder nesse automatismo inferior, então a gente tem que trabalhar isso. É um trabalho de renovação interior, né? Interessante quando ele fala da limitação da ciência, né? Porque a nossa medicina em geral cuida das consequências, mas não cuida da causa. E aqui ele cita sobre a medicina da alma, né? Coisas que a gente tem falado muito na nossa Associação Médica Espírita. Nosso colega lá do Rio, Paulo Frutuoso, fala muito isso, né? A medicina da alma, quer dizer, de a gente, aí sim, a gente trabalhar no futuro, em cima do corpo espiritual, do perispírito, entender o ser como um todo, como uma alma, um espírito imortal, regido pelas leis de causa e efeito. Então, ele mostra que o remédio não vai curar esses transtornos e que, na realidade, a grande cura vai se dar a hora que a gente quiser se curar individualmente, né? Seguindo a nossa própria consciência, que é o nosso implacável juiz, tanto na vida encarnada e principalmente na pós, né? Pós-desencarnação. Sublimar os impulsos, dilatar a capacidade espiritual, que a espiritualização é o grande remédio, né? E que isso é um problema que nós temos que estar na alma, né? Pregnado no nosso perispírito, e a partir do momento que a gente, através do nosso próprio tribunal, que é a consciência, a gente trabalhar isso dentro de nós, a gente consegue, então, resultados mais expressivos. Então, uma geral aí do que André nos traz nesse capítulo e nos traz em quase todas as suas obras. André, uma coisa que você falou aí que realmente me ocorreu aqui, tinha até pensado a respeito disso, dos dias que a gente está vivendo atualmente, né, de transição planetária, em que essa questão do sexo está sendo bastante desvirtuada, né, bastante deturpada, né. A gente vê pela própria questão de um tema que a gente até discutiu aqui, da ideologia de gênero, né, de querendo incutir uma sexualidade precoce nas crianças, um desvirtuamento da questão da autoidentidade das crianças, numa questão ainda muito precoce para ser tratados e cada vez mais fazer, impingir uma sexualidade numa época que ainda o ser humano ainda não está ainda preparado para esse tipo de assunto, né? Então, a gente já teve até quem tiver interesse, a gente teve até um Amivale Convida, né? Que a gente tratou especificamente desse tema aí, que eu acho um dos temas mais importantes, junto com o aborto atualmente, é a questão de como vem sendo tratada essa questão de ideologia de gênero, né? Então, assim, É legal que o André Luiz, neste capítulo, ele coloca. Olha que alerta do André Luiz, né? Parece que é para hoje, né? Que essa questão da sexualidade ela não será resolvida por literatos, por filósofos e nem pelos médicos, que é uma demanda de um processo individual de cura. Olha, olha o alerta, né? E a gente vê que hoje realmente, né, a sexualidade está sendo tratada de maneira muito irresponsável por literatos, filósofos e por aí vai. falsos filósofos, falsos intelectuais, né? Boa noite a todos. Já falaram bastante coisa aí
muito importante, né, sobre esse capítulo, mas chama a atenção, né, ele citando os distúrbios sexuais como uma das principais causas de loucura e associando até a peste bubônica, né, que causou o desencarne de 50 milhões de pessoas naquela época. Então, hoje em dia, né, com essa, que nem vocês já citaram, né, quando a gente vê essa banalização da conduta sexual, como isso é um campo importante para as influenciações, né? Então, acho que isso é uma coisa bem interessante da gente salientar nesse capítulo, né? Outra coisa que eu acho bacana é que esse livro ele é muito baseado, se você vê, no cérebro triuno mesmo, que nem a gente já estudou nos capítulos anteriores. E tem uma parte nesse capítulo que ele fala assim, né, em relação às energias sexuais. Ele fala assim: desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia e sacrifício. Então você vai vendo como essa energia sexual ela vai transmutando, né? Então no nível primário, né, no primeiro andar, né, desejo e posse, né? Depois simpatia, carinho, até chegar já no lobo frontal, já com devotamento, renúncia, sacrifício. E, na minha opinião, dentro da própria encarnação, a gente vivencia todas essas fases, né? Então, assim, quando a gente é mais jovem, adolescente, tem muito esse desejo, né? Depois já vai modificando a condição da família, a simpatia, o carinho, chegando até a um devotamento, uma renúncia, assim, quando a gente já tem pais muito idosos, né? A demanda que dá em relação a essa energia, né? E essa energia sexual, conforme, né, ninguém vai de Saulo a Paulo, né? Conforme as coisas vão se processando, essa energia sexual é a mesma energia da criação do universo, né? Então, se a gente, quer dizer, é uma energia que é da alma, né? Então, a gente vai transmutando esse sentimento. O André falou muito bem como esse tema é citado na literatura espírita em vários momentos, né? No livro Ação e Reação, tem um capítulo, o 14 e o 15º, que ele fala sobre esse tema. No 14º ele cita uma história, no 15º ele faz algumas reflexões sobre esse assunto. Eu vou ler para vocês um trecho que eu acho que complementa muito o estudo desse capítulo. Então, assim, no livro Ação e Reação. Examinando como força atuante da vida a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará força de amor, gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio, no plano químico, formando a água de que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do Sol equilibrando a família dos mundos, na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente com vistas à divina ressurreição, não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? Aí ele continua e fala: representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma, com quem ela trabalha a natureza e que envolve aprimorando a si mesma. Apreciemo-la, assim, como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz, que enriqueçam a vida igualmente, condicionando a lei de responsabilidade que nos rege o destino. É lógico que isso aí tudo é um trabalho, né, do espírito imortal, né? A gente, quando conseguir equilibrar, né, essa energia, esse psiquismo, né? Então o espírito imortal vai conseguir equilibrar essas forças, né? Mas a gente vê como
a importância disso, da gente começar a perceber essa energia sexual como uma energia de criação. É bem interessante Oi, mesmo. gente, tudo bem? Posso falar um pouquinho? À vontade. Então, Por tá bom. favor. Isso que a Cláudia falou, que eu estava pensando e que eu ia colocar, eu acho isso incrível. A gente estuda muito que a energia sexual ela é uma energia criativa. E eu acredito que ela tem que ser trabalhada mesmo, que a gente conseguir acessar. Tem pessoas que, por exemplo, conseguem acessar essa energia dentro de um processo de meditação. Mas são pessoas que estudam e etc. Não é uma coisa simples assim. Mas é possível. Então, eu acredito que essa energia ela tem que ser usada, trabalhada, né? Mas o que eu vejo que é interessante, que o André Luiz traz, mas não só ele como espiritismo, que eu acho que foi a grande sacada do espiritismo. Trazer essa permissão para a gente falar sobre um tema extremamente importante. Porque eu não posso sutilizar essa energia e eu não vou poder trabalhar ela e fazer ela crescer se eu não me permito trabalhar e conhecer ela quando ela está ainda no seu início de desenvolvimento em termos, falando de sexo em si, né, entre duas pessoas. Por quê? Porque há muito tempo, assim, principalmente antes do espiritismo, isso sempre foi um tabu. Então as pessoas viviam o sexo no sombrio. E além da consequência do sombrio em si espiritual, que a gente fala de processos obsessivos e tudo mais, eu vejo um processo de auto-obsessão, porque quantas pessoas chegam se culpando por terem tido desejos ou por terem feito coisas que elas não conseguem é, se perdoarem por aquilo e começam a acreditar que não são merecedoras, por exemplo, de estarem ali em frente a Deus, ou de continuar trabalhando espiritualidade, ou a religião, né? Porque eu acho que essa questão de tabu, ela vem da religião e não da espiritualidade. Então, isso acaba virando um ciclo muito mais difícil de ser resolvido. Então, quando ele traz, eu vejo, assim, a importância da permissão, e da necessidade do aspecto da educação, do entendimento, até que para um dia a gente possa ir sutilizando essa energia e trabalhando ela dentro da totalidade que ela existe, que ela é, de criação e cocriação, que a gente ainda não tem domínio e conhecimento. Mas eu preciso aceitar essa energia, esse sexo em si, em termos de corpo, eu preciso me permitir, inclusive para chegar lá, que eu vejo que é um grande problema entre as pessoas. É pecado, não é pecado, estou errado, não estou errada. O fato de eu ter conhecimento de algumas coisas, eu não posso desejar, né, no pensamento, não desejar, da onde que vem isso? Então, eu vejo a abertura que dá para a gente estudar um pouco mais, faz parte do ser humano, e entender que isso não é ruim, não é doença, não é nada. Ela só vai virar doença quando ela não tem conhecimento. Quando as pessoas não trazem isso para a luz do conhecimento, de buscar entender, enfim, de diversas formas, né? Fisicamente, espiritualmente, também psicologicamente, e isso cada vez mais fica no sombrio. E aí ela vai trazer todas as complicações que ele vai colocar aqui e que outras obras do Espiritismo vai falar, inclusive fizeram, como vocês citaram, temas voltados só para isso, né? Sobre a questão da sexualidade e a importância da gente trabalhar. Então, o que eu vejo de ponto principal é a permissão para a gente falar, entender que faz parte do humano e faz parte do nosso também processo espiritual de crescimento. O sexo também está ali, como algo que precisa ser trabalhado espiritualmente, né? Então, isso eu acho uma sacada fantástica, e vindo da fala do André Luiz, né, que é essa figura que chama atenção por ser médico, inclusive, eu acho muito importante, sabe? Que ele acaba, acho que, dando essa permissão para que a gente possa olhar com isso, com mais, é isso que você falou, fraternidade, compaixão, né? E, e eu acho, acredito até, para finalizar, que a questão da ideologia de gênero, ela vem muito disso. A gente fez um desequilíbrio muito grande, uma época que não podia ser nada e hoje pode ser tudo. E aí, como está todo mundo confuso, deixa para criança e adolescente tomar uma decisão que eles ainda não têm maturidade. E ao contrário do que os pais pensam, que isso reforça neles uma segurança de identidade, isso traz, ao contrário, uma super insegurança, porque eles não têm ainda maturidade e nem a identidade definida, e aí tem que tomar decisão por um aspecto tão importante.
que é essa questão da sexualidade. Então, isso acarreta uma ansiedade e várias outras questões, principalmente culpa, e que pode desencadear, por exemplo, um processo de ideação suicida por achar que, nossa, eu estou errado em pensar assim, desejo menina e desejo menino, e até onde isso é natural e não é natural, porque eles não têm elementos, né? Então, eu vejo que os pais são muito mais perdidos do que os adolescentes fazendo esse movimento. Então, trazer isso à luz, acho que com o tempo vai sair desse desequilíbrio. Uma hora não pode falar de nada e outra hora libera tudo, e qual que é o certo e qual é o errado, enquanto se tratar só de matéria. E não é só matéria. É a necessidade espiritual enquanto energia, inclusive, né? Então, para mim, o Espiritismo traz isso de uma forma brilhante. Eu acho que a gente vai ver grandes evoluções para o futuro nessa temática, principalmente dentro da área da psicologia, que de fato começou com Freud, essa questão dele ter coragem de ter estudado isso. Eu não sou freudiana, mas eu admiro muito essa parte do estudo dele. E muita coisa que iria descobrir depois, enfim, ele mesmo questiona, né? Então, acho que vai contribuir muito essa questão espiritual para a parte da ciência, principalmente para a ciência da psicologia, que é um tema que a gente trabalha muito, tanto com adolescente, quanto em casos de pessoas mais velhas que vão viver, adultos, no caso de viver esse aspecto lado sombrio, né? Essa questão que você está colocando aí, Flaviana, é muito importante, né? Porque é uma energia tão forte que a gente tem, né? E se esse tema não for abordado, por isso que talvez, quando ele fala que muito dos distúrbios psíquicos vem da questão sexual, não necessariamente ele está dizendo que é do sexo mal praticado, ou abusivo, nada disso, não. É disso que você está falando da pessoa não se entender, achar que relacionar o sexo a uma questão de culpa, de uma série de coisas, que vai desvirtuar o próprio psiquismo da pessoa, né? Porque aquela energia fica contida, fica retida, fica mal usada, né? Então, assim, essa questão que você está colocando aí, eu acho importantíssima, né? Que é um tema que tem que ser falado, tem que ser entendido, como ele coloca aqui mesmo, né? Está falando exatamente, erro lamentável é supor que é perfeita na humanidade sexual, consoante as respeitáveis convenções, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação, desde que fuja das aberrações, dos excessos, né? Então, assim, cada um tem uma sexualidade própria, né? Que tem que ser trabalhada para que essa força se sublime, né? E não venha trazer distúrbios aí, psicológicos para a gente, nesse campo aí de, como você falou, de culpa, de achar que não é digno, né? Então, é uma questão muito importante para ser trabalhada, né? E André Luiz, até inclusive, indo de encontro a esse raciocínio, ele coloca muito claramente aqui que não é para neutralizar essa energia. A energia não é para ser neutralizada, ela é para ser edificada, né? E essas questões da culpa, né, que a Flaviana coloca aí, está muito ligado também aos desvios de interpretação da sexualidade pela própria religião tradicional, clássica. Também desvirtuou muito este tema, né, colocando o sexo como pecado e etc e tal. Então, e aí acontece isso, a humanidade tem mania de ir para os extremos, né? É como a Cláudia falou. Ficou ali contida há muito tempo, aí quando solta também vai lá para o outro extremo, da outra ponta, até chegar então, né, no equilíbrio do bom senso, da responsabilidade, né? Porque envolve não só desequilíbrios psiquiátricos, psicológicos, obsessivos do ponto de vista espiritual, mas também de própria saúde física, né? Com as doenças, né, sexualmente transmissíveis e todas as consequências que podem levar a uma família, né? É isso aí. Bom, não tendo mais ninguém querendo falar, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Porque, assim, o objetivo do nosso intuito aqui, do estudo, isso é um estudo, né? Assim, não é uma aula, não é uma exposição, né? Assim, é um estudo que a gente... A ideia agora é assim, seria cada semana um apresentar, fazer um breve resumo do capítulo e a gente bater um papo a respeito. Isso é um estudo em conjunto. Aqui ninguém é professor, ninguém... da gente pegar esse livro e a gente estudando e a gente discutindo
o objetivo que é do estudo, que é todos nós aí estamos aprendendo um pouquinho mais aí, não só para a gente, como para aqueles que também acompanham a gente, que estão vendo lá, né, que possa ser útil não só para nós, mas também para as outras pessoas. Então, o nosso estudo vai ser sempre agora às segundas-feiras, né, às 8 horas, sempre na primeira e na terceira segunda-feira do mês, né? E cada semana a gente vai pedir para alguém apresentar. Na próxima semana, dia 19, que é a terceira semana, vai ser o Flávio, o André depois, o Walter também vai participar, o Eduardo também ficou de apresentar capítulo, o Bruno, a Flaviana também, depois a gente vai escalar ela aí para falar alguma coisa. Todo mundo quiser participar, né? Como eu disse, é um estudo em conjunto, né? Cada um aqui, a gente vai aprendendo junto, né? Um só apresenta, faz uma apresentação da maneira que achar melhor e a gente bate um papo sobre o assunto, né? Porque tem bastante essa obra de André Luiz, assim, é uma coisa tão rica, né? Que cada livro é um mundo, né? Então, a gente continua daqui a 2 semanas, né? No dia 19, a gente vai dar seguimento no próximo estudo, dia 19 de fevereiro, no capítulo 12, né? E o tema é estranha enfermidade, né? Então, esse vai ser o tema do nosso próximo estudo daqui a duas semanas, tá bom? Bom, não tendo mais nada aí a falar ninguém, vamos fazer uma precezinha de encerramento. Quem quer fazer a prece? Quem gostaria de fazer? Flaviana, Walter, Cláudia, André, Flávio. Alguém quer fazer? Quer fazer, Flaviana? Faço. Nesse momento, então, queremos agradecer, Pai, a todos presentes, a superioridade, espíritos superiores, por estarem conosco, nos auxiliando nesse estudo tão bonito da obra do Espiritismo, através de André Luiz, pedindo que essa espiritualidade sempre nos dê o discernimento, para que a gente possa vir com o entendimento correto, sem julgamento, que tenha o propósito de abrir nossas mentes, trazer essa evolução de entendimento, de reflexão, do uso das nossas capacidades, para além daquilo tudo que a gente já usa e sabe. Abençoe esse estudo, que ele possa trazer muita luz para a nossa própria vida, para o nosso trabalho e para todas as ciências, de uma forma geral. Assim seja. Aí, agradecendo a presença de todos, aí no dia 19 a gente dá seguimento com o capítulo 12, né? E lembrando a todos aí que fica o capítulo aí do estudo da semana fica no nosso canal do YouTube, né? Para todos que quiserem ver aí, quiserem também distribuir aí, para que esse conhecimento aí possa chegar aí ao maior número de pessoas possível dessa obra tão importante que Chico Xavier trouxe para a gente, né? Através de Chico Xavier, né? Pelo espírito de André Luiz. Tá bom? Então, uma boa noite a todos e a gente vai encerrando por aqui, dando prosseguimento no dia 19. Uma boa noite a todos. Boa noite.